Bora lá, galera. Aqui tá um exercício, né, do meu material de análise não standard, né, que é uma das coisas que eu acho fascinante. De onde pode surgir a motivação para esse exercício? Bom, ela pode surgir em cálculo 2. Isto é, se você tem a seguinte função f de x, y, né, x elevado a y, onde x é maior do que zero, né, e y também é maior do que zero. Ou seja, a gente define, né, somente no primeiro quadrante essa função. Tudo bem. Pergunta. Existe, né, para perguntar, né, vamos lá, limite, né, com x e y se aproximando da origem dessa função. Ele existe? Intuitivamente a gente já diria que não, né? Porque exponencial é muito maluca, mas assim, e aí? Prove. Bom, para provar isso, você pode escolher duas sequências quaisquer se aproximando, né, do zero. Mas o que acontece? Você vai ter que trabalhar com essas duas sequências e como você vai modular essas duas sequências de maneira que em uma delas o expoente vença e na outra a base vença, né? Como que eu formalizo isso de uma maneira melhor? Com a análise não standard, a vantagem é que se você quiser trabalhar com sequências, os elementos, os hiperreais são sequências ultrafiltradas que vão se comportar como um corpo. Então você pode fazer as 4 operações, pode fazer potência também com as sequências. Então as sequências vão se comportar muito bem. Então se você precisar trabalhar com sequência é muito mais fácil. Mas nesse caso nem é isso. Então vamos lá, quer ver? Como é que a gente faz para ficar mais prático? Fixe ômega, né? Um hiperreal, né? Infinito. Exemplo, existem feitos? Existem. Exemplo, eu não sou obrigado a fixar eles, né? Porque eu sei que eles existem, mas imagina que eu quero fixar, eu estabeleço ele como uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, ultrafiltrada, né? Com um ultrafiltro livre de Frechet aí. Bom, fixei um infinito. O que eu faço? Vou fixar o meu primeiro infinitesimal por e elevado a menos ômega. Pera, isso é um infinitesimal? É. Veja bem, potência negativa significa que vai para baixo. Então, perdão, expoente negativo, e elevado a ômega. Ômega é infinito. Uma exponencial elevada a um número arbitrariamente grande vai ser um número arbitrariamente grande embaixo. Então, isso está infinitesimalmente próximo do zero. Beleza, isso é um infinitesimal. Qual é um segundo infinitesimal que eu posso escolher? Bom, eu vou escolher um que o expoente vença. Então, se eu escolher... o que eu tinha feito mesmo? Eu vou ter que olhar nas ideias que eu tive antes. Vamos lá. Quais são as ideias? Eu fixei o segundo delta como raiz. Ah, tem uma potência negativa, aí faz sentido. Então o segundo delta vai ser o quê? Raiz de ômega elevado a menos 1. Por quê? Vai ficar 1 sobre raiz de ômega. 1 sobre uma coisa infinitamente grande vai dar uma coisa infinitamente pequena. Meio que regrinhas que a gente já usa no cálculo 1, mas com o formalismo dos non-standard você pode afirmar isso, né? Usar efetivamente o termo infinitesimal, né? E infinito. Então, o que acontece com essa potência? Delta 1 elevado a delta 2. A gente prova também, viu, que a gente pode fazer exponencial com hiperreais. É uma propriedade que a gente demonstra também, né? Não é tudo é demonstrável, né? Bom, e elevado a menos ômega elevado a raiz de delta menos 1. Então vai ficar o quê? E elevado a menos ômega. Eu falei delta? Enfim. Então aqui vai ficar o quê? Eu tenho menos gama potência 1 menos meia potência, né? Porque eu estou somando a potência desse ômega e tirando meio, porque raiz é a potência meio. Então eu vou ter e elevado a menos raiz de gama. O que vai acontecer aqui?
né? Vai ir para baixo, e elevado à raiz de gama, ômega. E elevado a uma coisa muito grande é raiz de um número infinito. Mas raiz de um número infinito também é infinito. A gente prova isso também. Acho muito gostoso provar essas coisas, mas enfim. Então isso também, eu também vou estar dividindo por uma coisa infinitamente grande. Portanto, esses dois infinitesimais vão estar infinitamente próximo do zero. Então, basta eu escolher uma sequência qualquer que vai para infinito e construir as outras duas sequências dessa forma que eu vou ter uma aproximação que esse limite daria zero. Agora a gente vai achar uma outra que não vai dar zero. Por outro lado, eu fixo, né, o meu terceiro infinitesimal como sendo o mesmo que aquele, só que agora eu quero o quê? Que o expoente vença. O expoente tem que vencer. Então, o delta 4 vai ser o quê? Eu acho que era ômega ao quadrado, não é? Não, ômega a menos 2, se eu não me engano. Porque daí a potência vai vencer, vamos ver. É isso mesmo. Já é. Então vamos ver o que acontece agora. Delta 3 elevado a delta 4 vai ser o quê? E elevado a menos ômega elevado a ômega quadrado. Produto de potências igualzinho funciona nos reais, funciona nos hiperreais. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter E elevado a menos ômega a terceira. Isso vai ficar o quê? Tá, aqui a potência é menos 2. Eu vi que tinha alguma coisa errada. Certo, agora sim. Então, uma potência tira 2, ômega a menos 1. Beleza. O que é ômega a menos 1? Opa, a gente tem que lembrar que se ômega é infinito, então o seu inverso é infinitesimal. E o que acontece quando eu elevo um número real a uma coisa infinitesimalmente próxima de zero? Pela continuidade, elevar alguma coisa muito próxima de zero é a mesma coisa que eu elevar a zero diretamente, porque eu estou pegando uma base real, né? Se a base for um número infinito, aí já tem que tomar mais cuidado. Mas e elevado a zero vai dar 1. Opa, então estes dois infinitesimais, um elevado ao outro, está infinitamente próximo de 1. Note que em ambos os casos, o que a gente achou foi infinitesimalmente perto de zero e infinitesimalmente perto de 1. E isso já nos dá também dois caminhos, duas escolhas de sequência. É que você tem que entender um pouco da teoria para conseguir traduzir isso em sequências. Mas pela maneira que a gente constrói os infinitesimais ou os infinitos para provar se um limite existe ou não, você já extrai as sequências, as direções pelas quais você aproxima um limite para ver se ele existe ou não. Ou seja, esse limite não existe. Né? Como era de se esperar. E eu consigo exibir duas formas, né, de mostrar que ele não existe. E eu acho isso muito bacana. Nesse caso, a gente não precisou exibir, né, uma sequência. Né? Mas vai ter casos que a gente exibir uma sequência pode ser útil. Para provar quando não existe, né, por exemplo. Se eu não me engano, um exemplo para checar se existe ou não é se eu tiver um limite mn, né, indo para, oh meu Deus, pera aí, sequência dupla de mn, cada um deles indo para infinito ao mesmo tempo de 1 sobre m mais n. Certo, essa daqui vai existir. Vai existir. Queria pegar uma que... já sei uma que não vai existir. Menos 1 elevado a m sobre n. Essa daqui vai dar problema. Bom, por quê? Como é que eu vou afirmar se existe ou não?
Eu já vou olhar nesse m aí. Olha essa oscilação péssima. Ah, mas o n está indo para infinito. Então vamos com calma. Primeiro, vamos checar a dupla. Vou escolher dois infinitos quaisquer. Então, ômega 1, ômega 2. Porque se eu quero checar o que acontece no infinito, nos hiperreais eu posso pegar um infinito qualquer e substituir. Isso é uma proposição, inclusive. O limite de uma função real vai existir no infinito se e somente se ele estiver infinitamente próximo, ou seja, se ele chegar e ficar paradinho perto de um real para qualquer infinito que você escolher. Então, eu posso escolher qualquer infinito. Então, menos 1 elevado a um infinito sobre 2 elevado a qualquer outro infinito, o que acontece? Bom, isso em módulo é menor ou igual a 1 sobre ômega 2. Opa, isso está infinitesimamente próximo de zero. Ou seja, menos 1 elevado a ômega 1, ômega 2, isso em módulo está infinitesimamente próximo de zero. E logo, né, então, isso está infinitesimamente próximo de zero. Significa, então, que esse limite duplo existe. Agora, individualmente, os limites iterados existem? Não, porque a convergência não vai ser uniforme. Agora, individuais. Quer ver que vai dar um problemão? Se m, né, igual a ômega. Peraí. Vou tomar o m como sendo um infinito composto de ímpares. Esse menos 1 m sobre n vai ser igual a quê? Eu estou elevando a ímpares individualmente. A sequência dessas potências vai dar menos 1 n. E se o m for composto de pares, são dois elementos infinitos, porque são sequências que vão para infinito. Esses são os infinitos nos hiperreais, né? Sequências ultrafiltradas. Essa expressão vai dar 1 sobre n. Ou seja, o limite individual não existe, né? Com m indo para infinito primeiro, depois com o n indo para infinito, não existe. Né? E aí a gente pode argumentar, mas é fácil ver. Então, lembra que uma das coisas fundamentais da matemática é que às vezes o que é fácil para um ver é quase impossível para o outro ver. É muito uma questão de visualização. E ter essa ferramenta de você poder simplesmente sacar uma sequência, um número infinito que se comporta como uma sequência e poder exibir essa sequência. Diferente de quando a gente constrói os reais com sequências de Cauchy ou por cortes de Dedekind, não é nada trivial você exibir a sequência que representa o número para trabalhar com ela. Agora, com os hiperreais, não. Como você pode, tem teoremas que dizem que você pode escolher uma sequência qualquer que satisfaça aquele critériozinho simples, dá asas à sua imaginação. Você pode brincar à vontade com as sequências, porque elas são números que vão se comportar num corpo, né? Enfim, é isso que eu queria passar hoje, galera. Tchau, tchau e até a próxima. Já ia cortar isso da hora. É importante dizer que se você inverter a sequência, fazer em n primeiro vai existir. A iterada contrária vai existir, porque daí o denominador vai ser infinito, vai zerar. Daí senão não vai importar. Então às vezes uma das iterações não vai dar certo, mas o duplo vai e a outra vai. E fica fácil quando você pode escolher esse tipo de sequência. Tchau, tchau, galera.